Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu recebi o vídeo que você me enviou e eu agradeço até, o título era A Gente Vai Embora. Eu ouvi atentamente a excelente interpretação que o jovem locutor faz do texto que eu acredito ser de autoria de um apresentador de TV. Já tinham me enviado antes esse vídeo, mas mais de uma vez até eu recebi, mas eu nunca tive a curiosidade de assistir. E dessa vez eu assisti. E vi que é, na verdade, um pastel de vento. Algumas afirmações demonstram exatamente isso. Veja só. A gente vai embora e o mundo continua assim, caótico, muito louco, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. Aqui entre nós, não faz. Fecha aspas. Bem, se você quiser uma meia-verdade, fique com a mensagem dita aí, porque é de conhecimento geral que nós nascemos e morremos, o que deixa a vida, claro, sem sentido, né? Se fosse só isso. Mas a verdade é que Deus dá tanta importância ao tempo de nossa vida aqui, que foi nesse tempo que Ele decidiu investir o que Ele tinha de mais precioso para nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Você diria que a presença ou a ausência de Jesus na Terra não teria feito a menor diferença? Você tinha coragem de fazer isso? É também neste tempo que o Senhor usa os salvos por Cristo, pela fé em Cristo, para que conheçam mais da sua misericórdia e graça e da pessoa de Cristo em terreno hostil. Essas lições os salvos nunca aprenderiam no céu. E se o Senhor também promete recompensar os salvos pelo seu serviço aqui, como é que alguém poderia dizer que a nossa existência aqui não faz qualquer diferença? Só se for para o incrédulo mesmo, não é? Que não crê em Jesus. Se o incrédulo permanecer na incredulidade, aí sim nós podemos dizer que ele desperdiçou sua vida, jogou fora a oportunidade de ser salvo e servir a Deus. Mas o crente não. A partir do momento em que ele é salvo, ele está designado para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Você diria que essas obras preparadas por Deus para os que são dele, para que eles pudessem executar, elas não teriam qualquer importância? Será que a vida de José no Egito não teve qualquer importância quando ele impediu uma catástrofe humanitária no mundo do seu tempo? José habilmente planejou armazenamento de alimentos nos 7 anos de fartura para preservar em vida milhões de pessoas nos tempos de carestia que vieram em seguida. Moisés foi usado por Deus para salvar o povo hebreu da escravidão e guiá-lo através do deserto. E calcula-se que a multidão de pessoas que ele guiou pelo deserto chegaria a 2.400.000 pessoas. Pense em qualquer cristão hoje, mesmo atuando numa profissão secular, no quanto ele pode fazer de bem a muitas pessoas por cumprir as obras que Deus preparou para ele executar no tempo de sua vida. Um incrédulo pode desperdiçar sua vida e sua estada aqui nesse mundo. Essa pode não passar nem de uma antessala do inferno, né, se ele não crer. Mas não é o caso daquele que aceita a misericórdia e a graça de Deus e crê no seu Filho para a salvação. Ele tem muito com que se ocupar, mesmo que seja invadindo as esferas celestiais para batalhar em oração contra os poderes das trevas, intercedendo pelos que estão na linha de frente do Evangelho ou do ensino da palavra, ou servindo como costureira, como a discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, que estava cheia de boas obras e esmolas que fazia, Atos 9:36. Não me parece que o fato de o Espírito Santo ter se ocupado em registrar o nome dessa mulher, inclusive sua tradução nas páginas das Escrituras, tenha sido porque a vida dela aqui era a mesma coisa que não tivesse acontecido. Não. É o mesmo caso dos hospitaleiros Lázaro, Marta e Maria, ou da Lídia, comerciante, que foi a primeira a hospedar os que iriam congregar como igreja, da primeira igreja da Europa. Veja o que diz a palavra de Deus: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis.
servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Colossenses 3, 23, Efésios 6, de 7 a 8. Quando isso? Aqui, nessa vida. O texto do vídeo que você me enviou diz assim: a gente vai embora. E é bem assim. Piscou no estalo, a vida vai. O cachorro que eu amo tanto, ele é doado. Fecha aspas. Bem, se é assim, então saiba escolher suas prioridades na vida, dedicando-se mais àquelas que têm valor eterno, como nos exemplos que encontramos na Bíblia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele, com Abraão, da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Hebreus 11, de 9 a 10, Hebreus 11, 24 a 26. Você não precisa ser um missionário trabalhando em uma tribo perdida nas selvas africanas para servir ao Senhor. Nos evangelhos ele fala em várias parábolas da importância do trabalho que ele coloca nas mãos dos homens, não importa onde estejam. Coisas que seriam consideradas sem importância nesse mundo, mas estão muito bem registradas nos céus. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Hebreus 13, 2. No registro final dos arquivos celestiais estarão aqueles que nesta vida deram de comer e beber ao próprio Senhor. Aqueles que o hospedaram, que o vestiram, que foram visitá-lo na prisão e tantas outras coisas pouco valorizadas aqui. O Evangelho diz: então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 37 a 40. Quem falou que a vida aqui não serve para nada, hein? O lado mais sinistro da mensagem desse vídeo que você mandou, e que poucos percebem, é a conclusão a que ele leva. Se nada aqui vale a pena e a gente vai embora para o éter, para que insistir nessa jornada sofrida aqui, se um passinho além da borda do precipício, ou uns comprimidos a mais, podem acabar com a angústia? Essa é a mensagem subliminar do vídeo. Repare com atenção na mensagem que embute a ideia de aniquilamento da alma. Ele diz assim, abre aspas, a gente vai embora, se dissolve, a gente some, toda a nossa importância se esvai, essa importância que pensávamos que tínhamos. Fecha aspas. A gente some? Sério? Fica muito claro que a mensagem está falando apenas das vantagens egocêntricas e egoísticas desta vida terrena e de como elas cessarão com a morte, claro. Por isso a abordagem do texto tem tudo a ver com a sabedoria deste mundo, que não reconhecem que o objetivo da vida e do trabalho do cristão é o Senhor. O salvo por Cristo foi comprado por preço de sangue, já não pertence mais a si mesmo, porém vive para servir. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. 1 Coríntios 15, 58, 3,16 e também versículo 19. O texto continua dizendo o seguinte, abre aspas, se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse mais. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje, talvez a gente comesse a sobremesa até antes do almoço, fecha aspas.
Ora, para mim isso soa mais como os últimos desejos de um condenado no corredor da morte, do que aquilo que o apóstolo Paulo, que não estava nem um pouco preocupado com a roupa que ele teria deixado de vestir, ou com a sobremesa que ele teria se privado de comer. Por ter dedicado sua vida a servir a Cristo e ao próximo, Paulo podia dizer o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. E aí o que diz o texto da tal mensagem em vídeo? Abre aspas. A partir do momento em que a gente nasce, começa essa viagem, essa jornada fantástica, veloz, com destino ao fim, rumo ao fim. Fecha aspas. Cara, uma viagem rumo ao fim não pode ser considerada fantástica quando não se sabe o que o fim nos reserva. Ou você acha que faz sentido viver, lutar, trabalhar, pegar ônibus de madrugada para acabar moribundo numa cama ou estraçalhado num acidente? A vida é a coisa mais sem sentido que existe, ou seria a coisa mais sem sentido que existe, se ela se limitasse apenas à perspectiva do autor desse texto, desse vídeo, que fala aí só para esperar a morte, vai acabar tudo e tal. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. A pergunta que o vídeo não responde é a seguinte: a gente vai embora para onde? A mensagem é muito bonita pelos padrões da sabedoria deste mundo, mas não passa de sabedoria do mundo. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, 1 Coríntios 3, 19. Ela deixa o ouvinte sem qualquer esperança de seu destino eterno. E ainda que ela arranque aplausos de uma plateia de palestra motivacional, essa mensagem é tão vazia, quanto muitas mensagens motivacionais, quando comparadas com o Evangelho da graça de Deus, que nos dá a certeza do destino eterno com Cristo. Nenhuma pessoa sensata pegaria o trem do, abre aspas, a gente vai embora, fecha aspas, sem saber o seu destino, vai embora para onde? O vídeo embarca as pessoas para a morte, sem qualquer previsão ou esperança de vida eterna na chegada. Não embarque nessa vida descrita nesse texto, não, ou nesse vídeo, não. Certifique-se de embarcar no trem da salvação, cujo destino é a eternidade com Cristo. O texto do vídeo que você me mandou, termina com uma mensagem que é uma injeção de depressão. Nunca vi uma coisa mais deprê. Veja o que ele diz, abre aspas. O que é que eu estou fazendo agora com o tempo que me resta? Que possamos ser cada dia melhores, que saibamos reconhecer o que realmente importa nesta nossa breve passagem pela terra. Só isso, fecha aspas. Felizmente a Bíblia tem uma resposta clara para essa questão que ele levanta. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que não têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam desse mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa, para que no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Coríntios 7, 29 a 31 e 1 Pedro 4, versículo 2. Será que você acha mesmo que a vida aqui não vale a pena porque ela tem data de vencimento? Para o salvo por Cristo, a saída daqui é apenas o portão de entrada para uma vida fantástica, essa sim fantástica, numa eternidade sem fim, com Cristo Jesus nos altos céus. Quem poderia considerar desprezível as palavras que o Senhor tem reservada para os seus quando Ele vier buscá-los? Quem? Veja o que ele diz, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, versículo 23.
Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.